Pode entrar. Pô, tá querendo falar sobre. Eu tô aqui com um negócio aqui, ela tá endoidando. Mandou meio aqui para na mensagem. Até pra lá. Boa tarde, boa noite. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Pronto. E a internet aqui tá ruim. Bruno Henrique? Isso, mas tô Bruno. Boa noite, a Carolzinha, a Cireca. Eu vi a Lohane já, o pessoal que foi passando aqui, a Stephanie. Sejam todos muito bem-vindos. É a nossa terceira live desse projeto. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Hoje nós também temos convidado especial. Boa noite, Ariela, Gracineide. Já a gente vai estar dando início a mais um ciclo. Boa noite, Ingrid. A mais um ciclo. É muito bom ver vocês por aí. Nós que já estamos assim, pronto, o nosso convidado especial chegou. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo todos. É com muita alegria que recebemos os senhores. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos, né? Boa noite, né? Excelentíssimo Silvio, nosso juiz, né? A doutora Danila. Deus abençoe. E vamos lá animar esse jovem. Vamos lá. Então, pessoal, eu queria dar boa noite também pro pessoal da Igreja Batista que está aqui com a gente, que vai entrar pelo perfil do pastor Bruno, né? Para a gente é motivo de muita alegria e satisfação, porque o nosso projeto é um projeto de união. Eu digo que a gente buscou não segregar, né? A gente precisa estar ao contrário, próximo, perto, né? Um do outro, e assim seguirmos nessa unidade. Então, o pessoal da Igreja Batista seja muito bem-vindo, são todos muito bem-vindos sempre. Vocês já têm o link aqui do projeto e eu vou pedir para vocês em especial. Acho que está tendo retorno. Eu não sei se é no teu, Silvio, ou se é do pastor. O pastor. Aí, ó. Então, a gente recepciona o pessoal que já está aqui com a gente. E como a gente sabe que tem um pessoal da igreja que talvez esteja aqui com a gente pela primeira vez, a gente apresenta o projeto e eu vou deixar aqui no comentário o meu Instagram pessoal, que é por onde eu recepciono cada um que entra no projeto, porque a gente tem uma breve conversa para saber a área de interesse profissional, pessoal, e aí a gente está direcionando o projeto, porque o nosso interesse é trabalhar com o interesse de vocês. Então, esse primeiro contato é justamente para a gente se apresentar, ouvir. Eu vou colocar aqui nos meus comentários, vai ficar fixada aqui o meu Instagram pessoal, para vocês estar lá dizendo de qual igreja, e para a gente estar adicionando e fazendo esse contato com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, né? Então é só vocês dar um oi lá para mim, dizer, olha, eu sou da igreja, estou entrando no projeto e a gente vai conversando para entender o interesse de cada um de vocês. Para a gente é muito importante, é para a gente poder desenvolver o projeto. E nós estamos, graças a Deus, na nossa terceira live. As duas primeiras lives, boa noite, Laiane, foram, assim, para nós enriquecedoras e tenho certeza que para os jovens que estão com a gente também. E essa não será diferente, porque tudo o Senhor providenciou.
Desde quando nos entregou o projeto até o tema das nossas palestras foi direcionado naquele primeiro, né, naquele primeiro livro que o Senhor nos entregou também o projeto. Então, é motivo de confirmação do próprio Deus, desse propósito dele, e por meio desse projeto. Porque a gente sabe que aqui a gente está... Olha, James, lá da minha terrinha de Alto Parnaíba, que bom, seja bem-vinda. Então, a gente sabe que esse projeto aqui, a gente é instrumento só. Quem age é Deus, quem faz é o Senhor, é Ele que conduz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente está aqui com vocês. A batalha é grande, mas a gente coloca o Senhor à frente e é Ele mesmo que nos conduz. Então, esse nosso projeto, a finalidade é de formação pessoal de vocês, jovens que estão aqui conosco, de conhecimento próprio, de quebra de paradigmas, de limitações pessoais, por meio do conhecimento e por meio de todo esse processo que a gente vai passar durante todas as lives para entender que eu posso, tudo posso, quando Deus está conosco e quando é o próprio projeto dele que a gente encampa nas nossas vidas. Então, boa noite, Bipe Colinas Maranhão, seja muito bem-vindo. Todos são muito bem-vindos para nós, cada um de vocês são muito, assim, nós temos pessoas muito especiais sempre conosco, né? Então, hoje nós temos 2 temas sempre, porque a gente faz uma breve introdução com vocês, para a gente ter um tempinho para o pessoal ir chegando, e depois o palestrante vai iniciar com a gente. Então, o primeiro tema que a gente vai tratar aqui é sobre o não. Não, o início do sim. E por que a gente fala sobre o não? Porque o não, quando todo mundo pensa que é uma porta ou uma janela que se fecha, na verdade é por onde tudo se inicia. Para vocês terem noção, se nós tivéssemos ficado com o não que nós recebemos inicialmente, hoje nós não teríamos projeto. Então, o não para nós foi o sim, porque nós tínhamos a convicção que era o propósito de Deus em nossas vidas. Então, a primeira pergunta que a gente faz, quando eu recebo o não, qual é a minha posição? Eu paro ou eu sigo? E a primeira pergunta é, o que eu tenho buscado? É de Deus? É certo? É legal? É aquilo que me aproxima? É aquilo que me traz paz? Ou o que eu tenho buscado vai contra todo esse caminho? E por isso eu tenho recebido esse não. Então, se você avaliou, se você já sentiu que esse não, na verdade, ele veio te trazer uma confirmação de que não era esse o caminho, ele não é o teu não. Ele é o teu sim. Sim, meu filho, eu entendi que você traçou um caminho errado até aqui, mas daqui para frente nós vamos seguir em outra rota. A promessa de Deus em nossas vidas, ela permanece inalterada. O sonho que Deus sonha para mim e para você, ele permanece inalterado. Mas às vezes é preciso mudar a rota. É preciso mudar a direção. Porque a gente nunca sabe qual é o querer de Deus, o caminho dele em nossas vidas. E quando a gente tem esse não, eu já sei que o não é de Deus. Como é que eu posso me posicionar? Eu vou assumir uma postura de derrotado, daquele que não enfrenta, daquele que não persiste, ou eu vou assumir a postura daquele soldado, daquele que sabe que é pequeno, daquele que sabe que é humilde, daquele que sabe que tem uma situação familiar, financeira difícil, mas que mesmo assim diz, ei, se foi Deus que me deu, eu não tenho por que temer. E quando é do Senhor, é muito simples. É muito simples para Deus. Mas nós precisamos viver o processo. O processo que vai nos levar à vitória. E nesse processo nós temos as adversidades, que depois o pastor vai estar falando com a gente com muito mais propriedade do que eu, né?
mas a gente tem um processo. E eu preciso entender que o meu processo é necessário para mim. E não ter esse não como uma situação de pessoalidade. Ah, o não foi porque era para mim, era comigo, se fosse outra pessoa seria diferente. Não é com você. Às vezes é até a própria situação da pessoa que naquela hora não pode te ofertar o sim. Mas não é demérito teu. É a oportunidade que o Senhor encontrou de te levar pelos caminhos que Ele quer, para que você alcance a promessa que a gente tanto busca nas nossas vidas. E esse processo nós enfrentamos dia após dia. Vocês que querem entrar para uma faculdade, é preciso o processo de debruçar nos livros e estudar com afinco, com dedicação. Abre mão de muita coisa, muita. A festinha, a balada, a night, tudo fica para depois. Porque tudo tem a hora, né? E Deus, ele prepara a hora e o caminho para a gente andar. Então, eu quero ser empreendedor. Quando se opta por ser empreendedor, eu tenho que abrir mão do restante, porque eu vou ter que me dedicar e canalizar todas as minhas economias para aquele fim. Então, naquele momento, eu morro para aquela sociedade, para que depois eu renasça por meio do meu empreendimento. E os caminhos são os mais diversos. A gente não pode comparar o meu caminho com o caminho do meu irmão. A minha melhor amiga, minha best friend. Mas nós somos diferentes. Nós temos nosso tempo e nosso processo pessoal. Então, jovens, antes de qualquer coisa, antes de baixar a cabeça, porque Deus não nos criou para andarmos de cabeça baixa. Se somos a imagem e semelhança, somos obra-prima de Deus, como o Padre Edson nos colocou na última live. Se nós somos obra-prima de Deus, como é que eu vou baixar a cabeça? Eu não posso, não me é permitido. E aí o que eu faço? Eu tenho que entender que eu tenho que ter a postura de leão. Eu preciso levar essa postura de leão na minha vida. Porque eu posso, tudo eu posso quando é da vontade do Senhor. Se eu baixar a cabeça e desistir, eu vou ser mais um na estatística dos que não deram certo. Se eu erguer a minha cabeça e dizer eu não vou desistir, eu vou derramar o sangue, porque às vezes precisa do sangue. Precisa derramar esse sangue e eu preciso entender isso. Então a gente eu ia achar lindo, lindo, perfeito. Chegar aqui e dizer para vocês, gente, é muito fácil, ó, para entrar na faculdade é super simples, não precisa estudar, para você se dedicar no mundo digital é só você entrar, criar uma conta no Instagram, tá tudo certo. Quem quer empreender, tem financiamento que você não paga taxa nenhuma, você não vai precisar gastar dinheiro, mas não é isso. Não é isso. A gente vai ter uma live só para trazer para vocês todos esses caminhos. À medida que a gente perceber que vocês já receberam essas primeiras lições, que já sedimentou em vocês, esse primeiro conhecimento acerca da possibilidade e da potência que há em vocês. E aí sim, a gente vai entrar com essa live com todos os caminhos que vocês vão, a partir desse conhecimento, vão poder seguir e optar. Mas não é mágica. Aqui não tem mágica. Aqui tem vida real que a gente precisa se orientar por ela. E não é os nossos contos de fada, do príncipe, da princesa, que tudo se transforma. Não é. Mas eu necessito ser o protagonista da minha vida. Então, o mundo está dizendo que não dá. Eu que escolho o que eu escuto. Nós somos esponjas. Infelizmente, nós precisamos estar trabalhando com as opiniões alheias. Mas o que eu filtro para mim? O que me engrandece, o que me levanta? Ou eu pego aquela opinião que me coloca no chão e aceito como a minha verdade? E nego a verdade do próprio Deus em minha vida? Que vocês se perguntem isso. É com dificuldade? É.
vai doer, tem dia que vai doer, tem dia que eu vou querer sair, não vou poder, tem dia que vai ter tudo isso. Mas vocês podem. Não aceitem o não e acomodem-se. Levantem-se. Coloque-se à luta. Tem outros meios, tem outras possibilidades. E se foi do Senhor, diga obrigada, louve e adore. E diga a Deus, não era o meu caminho. O que tu tens para mim é muito maior, Senhor, do que os meus sonhos de escassez. Porque nós vivemos em escassez até de sonhos. Porque nós muitas vezes não conhecemos o Deus que nós servimos. Então, por isso que nós somos escassos até no sonhar. Então, que você se pergunte, qual tem sido a tua postura? Eu tenho me levantado ou eu tenho me deixado abater pelo que o mundo quer que eu acredite? E por isso que a gente tem plena convicção e a gente traz isso para vocês com com toda a certeza do nosso coração, porque a gente está trazendo para vocês pessoas que são transformadores de realidades. Todas as pessoas que estão aqui conosco já transformaram as suas realidades um dia. Vocês imaginem que um pastor, eu disse ao meu padre, eu disse, padre, eu não queria ser padre, não. Porque é muita gente para conduzir, o pastor precisa estar ali com pessoas com as mais diversas personalidades, com problemas diferentes, com necessidades diferentes. E ele precisa, assim, né, pelos ensinamentos do Senhor, os conduzir aqui. Mas ele traz essa transformação por meio do Espírito Santo na igreja dele. Então é isso que a gente traz aqui para vocês. Essa necessidade de transformação. Transformar-se para transformar tudo que está à nossa volta. E não pensem que para o Silvio, que para mim, que para o pastor Bruno é fácil. Não é. Mas a gente vai ouvir dele mesmo toda essa explanação sobre essas adversidades que vão vir no caminho de vocês. A gente trata vocês aqui como se a gente orientasse nossos próprios filhos. E a nossa vontade, o nosso desejo é que, assim como os nossos filhos, vocês também sejam pessoas prósperas nas 7 áreas da vida de vocês. Porque aqui não tem nada a ver com riqueza. Nós estamos falando de prosperidade. Então, nós vamos para a terceira liçãozinha. Eu não vou aceitar o não. Eu vou levantar a minha cabeça. Eu vou buscar o nosso caminho. Outro caminho, o caminho que o Senhor me colocar. E entender que onde eu plantar meus pés é ali que eu preciso frutificar. E agora a gente vai ficar com o pastor Bruno, porque se deixar eu conversando aqui, é uma live só comigo. É uma live só comigo. Então, pastor, a nossa satisfação em recebê-lo aqui conosco, sempre nos acolheu, né? Sempre foi, desde o iniciozinho, nós, assim, acho que o pastor Bruno foi nosso primeiro parceiro aqui, né, pastor? E foi a pedido, justamente porque nós não conhecíamos, de vocês, jovens, que nos sugeriram na reunião de apresentação. Então, fique à vontade, que Deus lhe ilumine, o Espírito Santo esteja com o Senhor sempre. Amém. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de poder estar com vocês aqui nesse projeto maravilhoso. E, como você mesmo disse, né, tudo que nós estamos vivendo, a gente crê que é direcionado pelo Senhor. E nessa noite, nesse começo de noite, eu queria trazer, né, essa mensagem sobre, né, vencer as adversidades. Baseado no nosso tema, né, do posso, tudo posso, Filipenses 4:13, aonde a gente lê que tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta, ele começa a falar sobre essas dificuldades da vida. E, como jovens, quantas dificuldades a gente tem passado, né? Principalmente nesses dias onde tudo está meio incerto, né? Apesar de os jovens terem uma certa facilidade com a internet, os aplicativos,
quando a aula começou a ir para o aplicativo, veio aquela tristeza, né, aquele desânimo, porque eles gostam do contato, estar junto ali, né, aprende mais, e de repente tudo muda, tudo se transforma no nosso meio. E o apóstolo Paulo estava vivendo algo, não como uma pandemia, mas ele estava vivendo algo também parecido, no sentido de que ele estava com a vida resolvida, ele era um fariseu ali, ensinado por Gamaliel, um líder religioso, em uma vida aparentemente tranquila, né? Uma vida normal, nasce ali naquela região ali de Jerusalém, da Galileia, e com todas as dificuldades da época que se tinham, né? Não como hoje a gente pode ver, mas ele começa o seu estudo, né, com esse líder chamado Gamaliel. Não foi fácil para o apóstolo Paulo andar com ele, porque era uma vida de dedicação, de entrega. E quando a gente pode ver o apóstolo, agora já um pouco mais velho, escrevendo essa carta, e o detalhe aqui é que ele está preso, vamos dizer assim, ele está preso por causa da pregação do evangelho, ele começa a falar alguns princípios para que a gente possa vencer essas adversidades. Porque nem tudo no mundo, nem tudo na nossa vida vai ser um mar de rosas. Nem tudo na nossa vida vai ser algo bom, né? Muitas coisas vão ser difíceis, né? O próprio Silvio aqui, nosso querido juiz, ele na primeira live falou sobre a dificuldade, sobre as suas origens e como que Deus, né, o foi levando até estar aonde está hoje. Nós passamos por dificuldades. E o apóstolo Paulo, ali quando escreve essa carta, ele traz um primeiro princípio em relação à vida, que é alegrar-se. No versículo 4, ele diz o seguinte: novamente direi, alegrem-se. E eu pergunto a nós que estamos aqui, né, os jovens que estão aí acompanhando, o apóstolo Paulo estava preso, já dei essa informação. E ele estava preso não porque ele estava vivendo algo fora da lei, no sentido roubou, matou ou destruiu alguma coisa, não. Ele estava fora da lei no sentido de viver ou pregar aquela mensagem que para aquele grupo de pessoas que eram líderes ali era fora da lei. Ele estava preso por pregar o evangelho. E como que uma pessoa presa e até torturada dentro daquela prisão, ele pode escrever uma carta e dizer assim: ó, gente, alegrem-se, alegrem no Senhor, sempre. Ele está animado, ele está alegre. Porque, como a irmã Jocilma acaba de colocar, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós, quando enfrentamos as adversidades da vida, nós podemos entender que a nossa gratidão nos leva a vencer essas barreiras. Tem aquele ator famoso, o Terry Crews, né? Não sei se estou pronunciando certo, aquele grandão que fez aquele filme As Branquelas, né? Que faz aquele filme também, Os Mercenários, né? Ele dando uma entrevista numa rede de televisão lá americana, e ele começa a falar da origem dele também, de onde ele nasceu, de como que ele viveu as dificuldades ali. Ele nasce lá em Flint, Michigan, e todos os colegas dele, todas as pessoas que cresceram com ele, aqueles que não morreram cedo por causa das situações que entraram, não conseguiram também vencer na vida porque entraram em drogas, em dificuldades tremendas. E ele fala que ele é muito grato, né? Ele tem gratidão a Deus, porque ele conseguiu vencer e sair daquele local, mesmo adverso, com dificuldades financeiras, na família, ele conseguiu vencer. Como o apóstolo Paulo aqui relata nessa carta, preso, alegrem-se em todo o tempo. Para vencermos as adversidades, nós temos que entender que temos que começar a confiar no Senhor e depositar a nossa gratidão nele. Aí nós vamos nos alegrar. Aí um jovem pergunta: mas, Bruno, como é que eu vou ficar feliz se tudo que eu tento fazer eu não consigo? As pessoas que têm condições, elas vão viajar para outras cidades.
E como que eu vou vencer? Como que eu posso ficar feliz? Como a Tanila acabou de iniciar essa live. Nós temos a oportunidade na nossa frente de mudar a nossa realidade. Não é somente as circunstâncias que nós vemos com os nossos olhos, porque a nossa fé está firmada em algo que é superior. Você que não é cristão, você às vezes que não deposita sua fé ainda em Deus e possa estar nessa, né? Você deve estar assim olhando, né? Mas nós sabemos que aquele que está em nós, ele é maior do que esse mundo. E a nossa fé, como diz ali Hebreus no capítulo 11, ela está firmada não no que vemos, mas na certeza daquilo que ele nos ensinou. Como o padre também falou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E ele nos trouxe a esse mundo para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. Não quer dizer que vai ser tudo que eu vou sonhar que eu vou ter. O apóstolo Paulo está dizendo para a galera ali, alegrem-se, mas ele está preso. Então, existem coisas na nossa vida que vão acontecer, mas não podem tirar a nossa alegria, porque a nossa fé está afirmada em coisas superiores. Eu quero vencer, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um pedreiro, eu quero ser qualquer profissão, porque todas elas são dignas. Eu tenho que me empenhar e ser grato pelaquilo que eu tenho recebido e me esforçar para chegar naquele lugar aonde eu tenho sonhado. Eu não posso. Por isso, o apóstolo Paulo escreve: alegre-se em todo o tempo. Outra coisa, para vencermos as adversidades, é ter cuidado com a nossa ansiedade. Olha que interessante. No versículo 6, o apóstolo Paulo escreve assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A ansiedade é algo inerente nosso, do ser humano. Somos ansiosos assim, né? Eu, por exemplo, aqui já era 5h30, já estava sentado aqui já um pouquinho nervoso, né? Oh, meu Deus, me ajuda, né? E um pouquinho ansioso para falar, né? E ela faz parte da nossa vida. Só que nós sabemos, como acabei de dizer, que aquele que nós cremos é maior. E a ansiedade não pode nos atrapalhar a trazer ou viver aquilo que é necessário para a mudança da nossa vida. Porque não é simplesmente que dia que eu vou apresentar o trabalho, TCC, a conclusão de curso, quando que eu vou começar a estudar, quando eu vou começar a fazer as aulas presenciais. Não, eu tenho que estar alicerçado no foco, né? Porque essas coisas vão acontecer, Deus nos permitindo, a seu tempo. Não é? O sábio Salomão vai dizer, né, nos seus escritos, onde ele diz: há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para tudo. Né? Há tempo para estudar, há tempo para até se divertir. Mas como o Tanila disse, né, se eu tenho um foco de querer vencer na minha vida, eu tenho que me abster de muitas coisas. Porque não é o tempo de viver aquilo. Eu não posso estar gastando a minha vida com o que esse mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas boas, sim, mas ele oferece também muitas coisas ruins, que estão ali somente para tirar nossas vidas, para tirar os sonhos. Quantas jovens não têm perdido, né, os seus sonhos por situações tão difíceis, por propostas que às vezes até parecem boas e alegres no momento, mas eu, por querer apressar as coisas, por querer viver logo algo que eu ainda não estou preparado, e de tão ansioso que eu estou, eu acabo perdendo o momento e, às vezes, perdendo as oportunidades. Nós temos que nos preparar. Não ficar simplesmente, né, só sonhando, dormindo. Eu costumo falar isso com os irmãos lá. Quem sonha dormindo, né, não realiza nada, porque ele está na cama, deitado, né, e ele não sai dali. Quando ele acorda, ele se depara com a realidade. Por isso que nós devemos sonhar acordados, vencendo a ansiedade, vencendo as muitas coisas que vêm tentar, às vezes, nos transformar em pessoas muito ansiosas, às vezes até com problemas dentro de casa, porque não sabem esperar o momento. E isso, quando o Senhor trata a nossa vida, e quando a gente consegue confiar nele,
a gente consegue tirar essa ansiedade e transformar ela, né, em organização, em propósito, em foco. O apóstolo Paulo também dá um outro princípio, né? Não somente ser alegre e grato por tudo que a gente tem, não somente ter cuidado com a ansiedade, saber que nós temos tempo para tudo, mas também encher a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Jovem, olha o que o Senhor nos traz à realidade, nos traz à nossa frente. Se eu ficar perdendo o meu tempo com músicas, por exemplo, esses dias eu fiquei assim admirado com a música que um jovem me apresentou. Ela dizia assim: eu não preciso de ninguém para fazer M comigo, né? Eu mesmo boto a minha vida em perigo, né? Eu vou pegar dinheiro emprestado com a agiota sem ter dinheiro algum, né? Eu vou fazer isso. Ele vai citando um monte de coisas naquelas músicas. Como que um jovem que quer vencer na vida, que quer ver os seus sonhos realizados, vai conseguir pensar naquilo que é bom, verdadeiro, justo, amável, né? Perdendo tempo com algo desse tipo, né? Então nós temos que ter cuidado com aquilo que entra em nossa mente. A Bíblia nos ensina que o que entra, né, não contamina, mas aquilo que sai. Então, quando entra na minha mente certas mensagens, músicas, TikTok, Kawaii, né, e tantas outras coisas que estão acontecendo aí, às vezes mensagens que não tem nada a ver com a pessoa que quer ser um médico e ela está ali perdendo o tempo dela com algo, às vezes até pornográfico, algo ilícito que está sendo dito ali. Como que ela vai encher a cabeça dela com algo novo? Com a verdade que ela quer então se tornar um médico, se ela não enche a sua cabeça com aquilo, com aquele foco que ela está procurando, como que ela vai conseguir chegar até lá? Se ela não se organiza, né? Por isso, aqui existe esse princípio de a gente colocar nossos pensamentos naquilo que é lícito. Eu quero vencer as adversidades. Então, eu vou procurar fazer diferente do que a grande multidão está fazendo, né? Muitos estão largando os estudos e, às vezes, colocam isso como um glamour, como algo bom nos seus status e redes sociais. Não, isso não é bom. Eles estão sofrendo e eles vão, né, receber, às vezes, as consequências dessas escolhas. E quantas pessoas, às vezes, estão aí dentro das suas próprias casas, presas nos seus pensamentos, né? Por causa, às vezes, também de tudo que tem acontecido. E, às vezes, têm sofrido com ansiedade, com medo, com, às vezes, depressão. E, em vez de encher a sua cabeça de aquilo que é correto, buscar algo novo, ajuda, buscar aquilo que traz vida para ela e vida com abundância, ela, às vezes, enche a cabeça dela com o que é negativo. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Não, o Silvio, né, ele era um cara bem estudioso, eu não. A Tanila também. O pastor Bruno, o Terry Crews lá, aquele ator. Nossa, não, mas ele acertou, como diz os mineiros, né? Ele acertou a boa, ele conseguiu. Eu não vou conseguir. Não, nós podemos sim. Por isso que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde você tem se fortalecido? No Senhor? Na verdade da sua palavra? No foco de estudo que você tem, né, colocado diante da sua vida? Ou você tem colocado, né, a sua mente para pensar coisas que não tem nada a ver com isso? Não mude. Se você quer mudança, antes de começarmos a mudança na sociedade, a gente tem que começar em nós mesmos. Se eu não me engano, salvo engano aqui, se eu estiver errado, me corrijam, mas a Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer uma frase que me marcou muito. Ela disse assim: se eu quero uma mudança no mundo, se eu quero uma mudança no estilo de vida do mundo, eu quero trazer algo, né, que vai trazer paz, justiça, primeiro eu tenho que fazer isso na minha casa, com a minha família. Eu tenho que mudar primeiro, né?
Eu tenho que encher minha mente daquilo que é bom, justo e verdadeiro. Se eu quero estudar, eu tenho que encher a minha mente de estudo, né? Mas aí eu vou perder as coisas assim. Não, você vai investir, porque vai chegar um momento aonde você vai desfrutar de todo o penoso trabalho. O Senhor Jesus, ele, né, quando está ali na cruz, ele diz, está consumado. E quando ele está na cruz, ele passou por tortura física, psicológica, emocional. E algo assim que até citar, a gente fica meio assim, com os olhos cheios d'água, porque ele sofreu tanto, mas ele sabia para onde ele estava indo. Ele chegou naquela cruz e olhou para aquele povo que estavam xingando, que estavam rindo, que estavam ali zombando. Ele disse, está consumado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a redenção que ele trouxe para o mundo, ele entregou. Ele foi até o final. A Bíblia diz que ele foi obediente, até a morte e morte de cruz. E eu pergunto para você, você tem sido obediente? Você tem sido, né, focado naquilo que você tem colocado na sua vida? Porque vencer as adversidades é necessário isso. Focar e encher a cabeça daquilo que é verdadeiro. O último ponto que eu trouxe aqui, né, que é vencendo as adversidades, que é o versículo 12, ele vai finalizar tudo isso. Ser grato pelaquilo que eu tenho, pelaquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Tem muitos jovens aí, né, que, eu não queria ter nascido nessa casa, nessa família. Ele não consegue observar que essa é a oportunidade que Deus deu a ele, de ser a mudança naquela casa, naquela família. Não vê o Enéas Carneiro, né? Eu gosto muito da história dele também. Como ele começou, ele saiu lá dos cafundós do Juda, como disse assim, né? E aí ele estudou. Quantas faculdades ele fez, né? E foi um político, apesar de ser excêntrico, né? Em muitas de suas falas, mas ele conseguiu vencer as adversidades, porque ele foi grato àquilo que ele tinha, pela família que ele tem. Não vai ser a melhor, e até mesmo porque não existe uma família, né, certinha, né, sem problemas. Essa família aí, né, só quando Jesus vier nos buscar e a gente ir para o céu. Aí não vai ter mais choro, nem dor, nem problema nenhum lá. Mas toda família tem problema. Mas eu tenho que ser grato. E ser a resposta de oração, a resposta, às vezes, para a mudança daquela família. Vencer as adversidades, pensar naquilo que é verdadeiro. E aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo fala o seguinte: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Poder todas as coisas naquele que nos fortalece é saber que haverá momentos na nossa vida que vamos passar necessidade, mas há momentos na nossa vida que vamos ter com bonança, vamos ter até sobrando, por isso nós vamos ajudar os outros. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai viver, né, ou às vezes tristezas. Vai acontecer tristeza na nossa vida, olha o que o Covid tem feito e tantas outras coisas, né? Pessoas têm morrido, e a gente fica triste, os familiares perdem, a gente vive momentos tristes, faz parte da vida humana, a morte, mas nós passamos por ela quando entendemos que aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá, porque quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Nós podemos vencer, nós podemos estar livres, né? Desculpa aí a participação do Logan. Tá? Mas ele já está se acalmando. Outra coisa aqui, né? Sei o que é ser bem alimentado, mas também sei o que é passar fome. Muitos jovens hoje gostam de postar nos seus status, né, as fotos dos pratos, né? Eu acho até bonitinho, né? Hoje o dia tá assim. Hoje, né? Hoje tá bom demais. E a gente esquece que nem só de pão viverá o homem. Não é todas as vezes que eu vou ter ali aquele cuscuz nosso aqui nordestino com carne de sol e ovo, né? Não é todos os dias que eu vou ter aquele beiju, né, recheado, né, com frango. Eita glória! Não é todo dia.
Vai ter dia que eu vou ter um cafezinho, né? Uma farinhazinha, né? Vai ter dia que eu vou ter o cuscuz, não vou ter a manteiga. O apóstolo Paulo vai dizer que ele sabe o que é ser bem alimentado, mas também sabe o que é passar fome. Como disse antes, em todas situações, nós sabemos que Jesus, ele nos sustenta. Tá? Não é porque hoje não tem que amanhã não vai ter. Não, eu tenho fé. Eu procuro. E quando eu tiver muito, esses dias que eu passei de escassez vão me lembrar a ser grato pelo aquilo que eu tenho e não destruir aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Quantos jovens hoje têm oportunidade de trabalho, de estudar, e às vezes pegam todo o seu salário e gastam com coisas fúteis. Não investem no seu sonho. Querem ser formados, ter o 3º grau, mas não guardam nada. Acabam com tudo. E eu não sei se o doutor Silvio, né, e a doutora Tanila já viram, aqui na cidade tem um bonezinho, né, não é fazendo propaganda, mas está escrito assim, ó, acabar com tudo hoje. Né? E tem muitos jovens que vivem dessa maneira. Eles, tudo que recebem, acabam com tudo naquele dia. Eles não entendem que existe um amanhã. Ah, pastor, mas o amanhã Deus pertence. Sim, pertence. Ele nos prepara hoje para a gente viver o amanhã. Então, se Ele nos permitir viver o amanhã, ser grato. Tendo muito ou passando necessidade. Na nossa vida, a gente não vai viver só de riqueza, tendo dinheiro sobrando, caindo dos bolsos. Não. Vai ter momentos na nossa vida, como às vezes são a maioria dos dias, né, que a gente passa no mês, a gente está ali com ele regrado, está com ele ali só a conta e às vezes faltando. Mas nós conseguimos vencer. Basta a gente aplicar aquilo ali. Tem aquele rapaz, me fugiu o nome dele agora, que vendia água lá no Rio de Janeiro, né? Ele já até tem livro, já foi dar aula em Harvard, né? Eu esqueci o nome dele aqui. Mas ele ensina que mesmo você pegando uma moedinha, R$2 ali, se você tiver foco naquilo que você quiser fazer e investir, você vai conseguir. Não vai ser todos os dias que eu vou poder tomar um suco, comer uma pizza ali na praça. Mas eu sei que tudo aquilo que Deus coloca na minha mão, eu posso usar para investir num futuro melhor, numa vida melhor. E vencer as adversidades é entender isso. Nesse mundo teremos aflições. O próprio Senhor Jesus disse. Mas tem de bom ânimo. Sejam gratos. Vivam os dias. Nós só temos essa vida para viver. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade que Deus tem dado para elas de viver, né? De estar junto com seu pai, com sua mãe, de ter um colégio aqui em Colinas. Aqui em Colinas, por exemplo, agora, nós temos o Maria José Educa Mais, né? Que estrutura aquela, né? E tantas outras coisas estão acontecendo, faculdades estão sendo construídas, e nós temos a esperança que tudo isso vai ser finalizado, vai ser usado. Mas, se não for, isso não quer dizer que os nossos sonhos vão se acabar. Muito pelo contrário. Nós vamos investir. E se for necessário, ir para outro lugar para viver os sonhos, para viver aquilo que Deus tem preparado, vamos fazer sim. Porque Jesus nos ensinou, como disse a Jesse Noleta aí, eu venci. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que nos fortalece. Tá? Nem tudo no mundo, nem tudo na nossa vida vai ser bom. Mas nós vamos conseguir vencer. Porque o apóstolo Paulo nos ensina, tudo posso naquele que me fortalece. Posso sim vencer as adversidades, vencer as dificuldades, vencer as barreiras. Mesmo quando eu não estiver conseguindo, eu vou colocar minha fé nele, porque eu sei que ele vai fazer. Ele vai me mostrar um caminho, vai me dar sabedoria. Isso não tira a nossa responsabilidade de estudar, de focar, né, de fazer escolhas certas. Mas ele nos dá direção para viver. Coloque sua fé nele. Não fique parado por causa desses dias. Não fique desanimado. Pelo contrário, invista, estude. Vença as adversidades na força de Cristo,
que te fortalece. Não fique parado, não fique aí perdendo seu tempo, né, em Free Fires e tantas outras coisas, né? Aí horas e horas a fio. Estude, né? Ah, pastor, mas tem galera hoje que jogando aí o eSports, ganham muito dinheiro. Mas você tem investido nisso ou você só está jogando mesmo e perdendo seu tempo? Uma coisa é você ficar jogando e perdendo tempo, outra coisa é você investir nisso para ser um pro player aí, por exemplo, da vida e ganhar, né, recursos e ser reconhecido no mundo todo pelo que você faz. A diferença da vitória na nossa vida, de vencer as adversidades, está onde a gente tem colocado a nossa fé. Se você coloca a sua fé nas circunstâncias da vida, nós vamos perecer, vamos cair. Mas se colocamos a nossa fé em Deus, autor e consumador da nossa fé, que nos leva a um caminho novo, vivo, verdadeiro, que nos dá uma vida com abundância, nós vamos vencer. Nós vamos estar vencendo. E para finalizar, a Bíblia diz que, como a Suzamara acabou de citar aí, lá em Esdras, a alegria do Senhor é a nossa força. Vencer a adversidade é estar alegre, não sorrindo para tudo, mas saber que tudo que você tem, como diz o Salmo 23, é o que você precisa. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, né? Tudo que eu tenho na minha vida é o que eu preciso para vencer as adversidades. Que Deus abençoe a todos, né? Um abraço a todos vocês jovens, essas 32 pessoas que estão aí com a gente. Danila, muito obrigado também pelo convite, vamos continuar. Excelentíssimo Silvio, obrigado também por estar com vocês nesse projeto. E, né, o que precisar, nós estaremos aqui. Jovem, não deixe de viver aquilo que Deus preparou para você. Porque o que Ele tem para você é só para você, como a Tanila disse. O que Ele tem para o outro é só para o outro. Viva o que Deus tem colocado na sua vida e você vai vencer as adversidades. Amém. Gente, agora a gente vai encher a telinha de coraçãozinho, Pastor Bruno, porque assim como eu, tenho certeza que vocês também estão impactados. E eu vou partilhar com vocês bem rapidinho uma inquietação. É por isso que eu preciso muito, assim, o Silvio me acalma muito nesse sentido. Porque eu tenho essa inquietação, eu queria todos aqui. Eu queria uma live onde nós tivéssemos 1000 jovens. Porque é um conteúdo muito rico. É um divisor de água na vida deles. É uma informação, é um conhecimento impagável. Então, a gente precisa aprender a ser luz. O meu convite hoje, na verdade, o convite do Senhor por meio da minha fala, é te convidar a ser luz na vida do outro. Se eu tô na live, eu levo para o outro coleguinha, porque a promessa para mim é uma e a dele é outra. Mas me inquieta mesmo, meu coração fica impaciente. Eu abandonei, assim, de todo o coração o projeto nas mãos do Senhor, porque me angustia mesmo essa necessidade de termos o mundo ouvindo essas palavras. Porque a gente sabe que essa transformação não é só em você que está aqui, não é só em mim. É uma transformação que parte da gente para toda a nossa realidade. Então, causa um impacto em mim, causa um impacto no Silvio, causa um impacto em cada um que está aqui. E é o próprio Deus que prepara. Acreditem em vocês, cada detalhe é o próprio Deus que prepara. Mas eu confio, a minha confiança no Senhor é inabalável, inabalável. Então, hoje estão aqui porque todos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. Então, hoje estão aqui aqueles que vão nos ajudar nessa transformação. E aí, Mateuzinho, que vão nos ajudar nessa transformação, na transformação do teu colega. Não guarde só para você, traga o teu amigo. Eu dizia que a gente precisa levar Deus onde a gente for. E assim, os jovens têm uma ideia muito distorcida do que é ser de Deus. Eu tinha essa ideia, eu achava que ser de Deus era andar assim bagunçada com os cabelos arrastando uma saiola. E na verdade é totalmente diferente.
o jovem de Deus, quando ele está no lugar, ele faz a diferença. Então, pensem naquele que é o centro de tudo e tem um orgulho de levar ao Senhor, de dizer, olha, é Deus que faz a diferença na minha vida, é Ele que me ergue, que me sustenta. E eu preciso transbordar. O que eu retenho para mim, ele fica até o ponto que estagna. Agora, o que eu levo para o outro, isso sim, é frutificar. E nós precisamos ser luz. Luz na vida de cada um de vocês, assim, na vida do outro que está comigo. Então, lembra daquele coleguinha que você acha que está indo por um caminho que não é legal? Fé em Jesus Cristo, a gente vai deixar a live salva. Qualquer um pode ver. Chama, leva, coloca na televisão da casa, no celular, chama o pai, chama a mãe. É um conteúdo riquíssimo. Tudo que vem de Deus e com a propriedade que foi colocada aqui é riquíssimo. Então, por isso que eu fico inquieta mesmo nesse desejo que todos pudessem ouvir. Mas como o Senhor nos disse, Ele é a nossa alegria e a nossa força. Então, depositada está a minha confiança, a confiança da minha casa aos pés do Senhor. Sem palavras para lhe agradecer, pastor Bruno. Eu aqui visualizando estava uma reunião presencial, que a gente pudesse depois, Deus vai nos permitir, eu acredito que muito em breve, nos permitir fazermos essa reunião para podermos estarmos juntos, porque esse mundo virtual termina que está nos cansando já bastante, mas o Senhor sabe a hora certa, é dele o momento e a hora certa. Mas aqui foi a primeira, viu, pastor? A gente vai continuar juntos, porque a maior alegria aqui hoje é de ver que a gente leva uma bandeira única. Nós levamos Deus. Independente de termos religiões diferentes, nós levamos aquele que é importante, aquele que é o centro de tudo, que é o Senhor. E nós estamos aqui, pessoas de várias religiões, congregações, de várias crenças, unidos para ouvir o que Deus tem para nos dizer nessa noite. E é bênção sobre bênção. É o nosso alicerce, é Deus, independente da minha crença religiosa. Então, galerinha, o pastor Bruno está dizendo que está sem retorno aqui, o problema técnico. Então, assim, eu vou agradecer, vou deixar os meus agradecimentos pessoais ao pastor, a cada um de vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Multipliquem, repliquem, compartilhem, printa, manda. E manda com um recadinho de amor. A gente precisa ser amor, precisa ser luz. Olha, veja aí, eu acho que vai tocar teu coração. Muito obrigado. Muito obrigada ao Silvio, que por acaso é meu esposo. E por acaso é meu esposo. Que sejamos muito abençoados neste restinho de semana aí que temos pela frente. Bem, pastor Bruno, muito obrigado. Agradeço muito as suas palavras. Com certeza são palavras por inspiração divina que vai ajudar muito aquelas pessoas, a todos nós que ouvimos e aqueles que ainda ouvirão, porque é de uma profundidade imensurável e todos aqueles que pararem um pouquinho para refletir sobre essas orientações, certeza que vai mudar a perspectiva de vida e vai se orientar melhor segundo aquilo que querem para si mesmo. Eu sempre digo que nós estamos conversando com jovens e jovens, às vezes, é muito difícil nessas idades ainda tomar decisões que vão seguir para a vida toda. Há uma incerteza muito grande, há muitas dúvidas, há muitos dilemas na cabeça da juventude. É por isso que foi muito importante essa questão que o senhor disse, que é o fundamental. Coloque a sua decisão de futuro nas mãos do Senhor e peça a Ele a sua orientação. A partir daí, desse sentimento, da sua resposta que tem, determine-se. Pague o preço, lute, que vai chegar o momento em que vai alcançar o objetivo e que vai se dizer, pronto, foi concluído, foi feito. Né?
com a força de Deus, com a inspiração divina, com a orientação e com a sua própria dedicação à promessa de Deus na vida de cada um dos jovens e dos adultos também, que, ouvindo essas palavras, podem se inspirar para mudar a sua realidade e melhorar um pouco mais o seu futuro. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Reflitam sobre essas palavras, se orientem e se determinem de acordo com essas palavras na live passada, porque certamente os senhores terão uma condução melhor e mais segura dos seus caminhos. Porque a direção, pastor, que vai seguir é muito mais importante do que a velocidade. Então, saber para onde ir e saber com quem está, e no caso, ficar com o Senhor, orientando essa direção, é muito melhor, muito mais seguro, e o caminho e as adversidades serão superadas com a força de Deus. Então, muito obrigado a todos. Gente, eu esqueci só de um recadinho, Silvio, só um recadinho, porque a gente vai ter uma pequena alteração na semana que vem, porque a nossa live vai ser na terça-feira. A gente vai estar com uma psicóloga aqui com a gente, a Cris, e por conta da agenda dela, a gente vai fazer na terça, às 8 da noite. Então, vocês já vão se programando aí, essa pequena alteraçãozinha, e amanhã estarão abertas as inscrições para a primeira oficina. Então, vocês já vão colocando aí, já vão se preparando e agendem. Será na terça, às 8 horas. Tá certo? Tá. Então, só para concluir, mais uma vez, acho que Deus a Camila me cortou, porque eu estava falando muito. A todos. Mas eu agradeço, eu fiquei aqui sem o retorno de vocês no celular, mas eu tentei escutar aqui pelo computador, acho que deu até, ficou 2 áudios aí, desculpa. Tá tudo certo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado, tenham uma boa noite, um bom final de semana a todos. Poder.